quanto mais nós vamos nos aproximando da vinda de Jesus, e Jesus vai derramando o Espírito Santo sobre nós, para nos preparar para esse grande momento. Apocalipse capítulo 12 nos fala de uma batalha final que acontece entre a mulher vestida de sol contra o dragão. Nossa Senhora está gerando um povo novo para se preparar para a vinda do seu Filho. Nós precisamos entrar no útero espiritual da Virgem Maria para sermos gerados por ela, na graça desse batismo no Espírito Santo. Por isso, nessa Santa Missa, nós vamos cumprir todas essas condições bíblicas aqui, que eu falei para vocês, para que o batismo no Espírito Santo possa acontecer em nós. Cada santo, ele se destacou em uma virtude particular. Por exemplo, nós olhamos para São Pio de Petreutina e vemos nele um exemplo de adoração, o quanto ele se entregava na Santa Missa, o quanto me ajuda a celebrar uma missa imaginando o Padre Pio. Nós olhamos para um João Paulo II e nós vemos o totus tuus, todo teu, todo de Maria. Nós olhamos para uma Santa Teresinha e nós vemos o caminho da infância espiritual, da pequena via. Cada santo se destaca em uma particularidade. E São Paulo, qual que é a particularidade que ele se destacou? Nós poderemos falar de várias, mas aqui eu quero falar de uma delas, que é a abertura à ação do Espírito Santo. Se você que veio esse Vinde Vede, ou você que está acompanhando na sua casa, se você quer ter uma direção para o dia de hoje, a liturgia nos dá essa direção. Imita São Paulo na abertura à ação do Espírito Santo. Vocês conhecem a história de São Paulo? Ele que era perseguidor da igreja, teve a sua experiência pessoal com Jesus, recebeu aquela iluminação da consciência dele, e ele mudou de vida, ele se converteu. De perseguidor da igreja, ele passou a ser um dos maiores evangelizadores que a igreja já conheceu. E 3 dias após a conversão dele, ele recebeu a imposição de mãos por parte de Ananias. Presta atenção nessa palavra, imposição de mãos de Ananias. E pela imposição de mãos de Ananias, São Paulo recebeu a mesma graça que os apóstolos já tinham recebido em Pentecostes. São Paulo, ele foi batizado no Espírito Santo e o coração dele mudou. Eu sei que muitas pessoas, durante muito tempo, tiveram um certo receio teológico de falar a palavra batismo no Espírito Santo, porque, afinal de contas, poderia confundir com batismo sacramental. Então, a gente falar de batismo no Espírito Santo, poderíamos estar gerando confusão na cabeça das pessoas. Afinal de contas, para que batismo no Espírito Santo, se a gente já recebeu o sacramento do batismo? Mas olha, eu entendo essa prudência teológica, mas eu entendo também 2 coisas. Primeiro, foi o próprio Jesus que em Atos dos Apóstolos usou o termo batismo no Espírito Santo, quando ele diz assim para os apóstolos, eu digo e você repete: sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, primeira coisa, o termo batismo no Espírito Santo é um termo bíblico. Segunda coisa, partilhava com a Kátia agora à tarde, fiquei sabendo que o próprio Papa Francisco tem usado o termo batismo no Espírito Santo para falar a renovação carismática católica. Então, institucionalmente na igreja,
está mais do que legalizado falar de batismo no Espírito Santo. Isso é uma coisa. Segunda coisa, o que é de fato esse batismo no Espírito Santo? Qual que é a diferença com o sacramento do batismo? É o seguinte: quem aqui recebeu o sacramento do batismo, levanta a mão. Quase todo mundo. Tem muita criança aqui na arena, sim ou não? As crianças que ainda não são batizadas no sacramento, logo vão ser, se Deus quiser. No dia do seu batismo, foi derramada água sobre a sua cabeça, e o ministro falou o seu nome e a fórmula do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E naquela hora, você foi inserido no mistério de Cristo. Você se tornou Filho de Deus Pai, membro da igreja, que é o corpo de Cristo, e templo do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: desde o dia que você recebeu o sacramento do batismo, você já tem o Espírito Santo dentro de você, ok? E o que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo? É a experiência dos apóstolos em Pentecostes, que não foi um sacramento, não houve água, não foi batismo sacramental, não houve óleo, não foi crisma. O que foi, afinal de contas, o batismo no Espírito Santo que os apóstolos receberam, que São Paulo recebeu? É uma graça que não é um sacramento, mas é uma graça carismática. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é como se ela mergulhasse nesse mar de graça, é como se ela mergulhasse no Espírito Santo, que já está nela pelo batismo sacramental, e a força do Espírito Santo vem à tona na vida da pessoa. O Espírito Santo, por assim dizer, como que transborda na vida da pessoa. Então a pessoa transborda de graça, transborda de unção, transborda dos dons, transborda dos carismas. Por quê? Porque ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Quem de vocês aqui já recebeu o sacramento do batismo? Levanta a mão bem alto para o padre ver. O batismo enquanto sacramento. Ok. E se eu perguntar para vocês agora, quem de vocês já recebeu o batismo no Espírito Santo, enquanto essa graça carismática de mudança de vida? Não precisa levantar a mão, é só para você ir pensando, porque hoje nós vamos clamar a graça do batismo no Espírito Santo sobre todos nós que estamos aqui na arena. E se você fica feliz com isso, dá uma salva de palmas bem forte, porque a promessa de Jesus é essa: sereis batizados no Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas para que fique mais claro ainda, o que é essa graça do batismo no Espírito Santo? Eu quero partilhar com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 14, quando dois apóstolos, Pedro e João, foram pregar em uma cidade chamada Samaria. E o que eles encontraram lá? A Bíblia diz o seguinte: assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome de Jesus Cristo. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja, as pessoas de Samaria, muitas delas já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham recebido a pregação do Evangelho, já tinham recebido o batismo enquanto sacramento na água, mas muitas pessoas na Samaria ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Talvez seja um pouco semelhante à nossa situação da igreja hoje.
Quantos católicos hoje, e talvez seja o seu caso, que participam da Santa Missa, talvez todos os domingos, que participam de um grupo, que participam de uma pastoral, que já receberam o sacramento do batismo, já receberam o sacramento do crisma, já receberam o sacramento da Eucaristia, mas que talvez ainda não tenham sido batizados no Espírito Santo, como o povo da Samaria. E deixa eu falar uma coisa: batismo no Espírito Santo não é sentir arrepio, viu? Batismo no Espírito Santo não é sentir foguinho no peito. É claro que todas essas graças carismáticas podem também acontecer, mas batismo no Espírito Santo é mudança de vida. Isso é batismo no Espírito Santo. E é isso que Deus quer nos dar. E se você não sabe se já foi batizado no Espírito Santo, Eugênio Jorge e Kátia estão aí, né? Tantos anos pregando, orando. Padre Tony está aí há tantos anos trabalhando com a juventude. Meus irmãos, o que seria de nós sem o batismo no Espírito Santo? Eu nunca teria saído do seminário, nunca teria saído da minha casa para entrar no seminário, entendeu? E não sei se vocês concordam comigo aqui, mas a minha teoria é a seguinte: quem não sabe se foi batizado no Espírito Santo é porque ainda não foi. Porque a graça do batismo no Espírito Santo é algo tão profundo, que mexe tanto na nossa alma, que mexe tanto no nosso coração, que se você não sabe se já foi batizado no Espírito Santo, é porque ainda não foi. Concorda comigo, Eugênio Jorge? Concorda comigo, Cátia? Concorda comigo, Padre Tony? Batismo no Espírito Santo é mudança de vida. E ali na cidade da Samaria, essa graça era transmitida, presta atenção nisso, pela imposição de mãos. Repete comigo essa palavra: imposição de mãos de Pedro e João. Eu quero partilhar com você uma outra palavra, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 em diante, quando Paulo vai pregar o Evangelho numa cidade chamada Éfeso. O que Paulo encontra nessa cidade? Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Quando Paulo chega lá, ele pergunta para as pessoas assim: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Ou seja, Paulo estava falando de gente que já tinha fé, que já tinha ouvido a pregação do Evangelho, que já tinha ouvido falar de Jesus, mas que ainda não era batizada no Espírito Santo. Aí o que as pessoas respondem para Paulo? Dizem assim: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Aí disseram, Paulo perguntou: em qual batismo fostes batizados? Elas responderam: no batismo de João. Aquelas pessoas haviam sido batizadas na água por São João Batista, mas ainda não eram batizados no Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, repete comigo essa palavra, impôs as mãos, a Bíblia continua dizendo: o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falavam em línguas estranhas e profetizavam. Dá uma salva de palmas para o poder do Espírito Santo, que quando os fiéis foram batizados ali, tanto na cidade da Samaria, como na cidade de Éfeso, pela imposição de mãos dos apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Das 5 vezes que Atos dos Apóstolos fala do batismo no Espírito Santo,
Quais que são essas 5 vezes? O Pentecostes dos apóstolos, os fiéis da Samaria, Paulo sendo batizado no Espírito pela imposição de mãos de Ananias, os pagãos na casa de Cornélio, que falam em línguas, e os fiéis em Éfeso. Atos dos Apóstolos fala 5 vezes de batismo no Espírito Santo. Quantas vezes Atos dos Apóstolos fala de batismo no Espírito Santo? 5 vezes, para ver se você entendeu. Agora vamos lá. Das 5 vezes que Atos dos Apóstolos fala desse assunto, 3 vezes essa graça acontece pela imposição de mãos. A imposição dos apóstolos na Samaria, a imposição de mãos de Ananias sobre Paulo e a imposição de mãos de Paulo em Éfeso. Ou seja, a maioria das vezes que a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, ela fala que essa graça aconteceu pela imposição de mãos. Por isso hoje nós vamos pedir o Espírito Santo aqui, a graça desse batismo, e nós vamos impor as mãos uns pelos outros. Esse é o primeiro dado que eu quero que você entenda. Segundo dado, dessas 5 vezes que a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, 3 delas, esse fenômeno acontece juntamente com o dom de falar em línguas. Isso acontece no Pentecostes dos Apóstolos, isso acontece na casa de Cornélio, e isso acontece com os fiéis de Éfeso. Então, outro dado matemático que eu quero que você entenda: a maioria das vezes que Atos dos Apóstolos fala sobre batismo no Espírito Santo, fala também sobre oração em línguas. E aqui eu tenho que falar algo muito sério com vocês, que é o seguinte: existe uma grande confusão hoje na igreja relacionada à oração em línguas, principalmente nos meios mais conservadores da igreja. E aqui eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque eu me considero conservador. Tem gente que acha que conservador é ofensa, né? No dia que alguém me chama de conservador, sabe o que eu respondo? Eu digo assim: muito obrigado, porque eu quero conservar a igreja que Jesus deixou. Para mim, conservador não é ofensa, é elogio. Eu não quero criar uma igreja nova, não. Eu não quero criar uma igreja diferente, não. Eu não quero criar uma falsa igreja, não. Eu quero conservar a igreja que Jesus estabeleceu. Ok, eu sou conservador e tradismático, como eu costumo dizer, entendeu? Ok, mas existe uma grande confusão no meio conservador, que é a seguinte: muitas pessoas não acreditam mais na questão da oração em línguas, porque falam assim: ah não, esse negócio de oração em línguas não é católico, isso aí é protestantismo dentro da igreja. Meu irmão, os apóstolos oravam em línguas 1500 anos antes do protestantismo começar a existir, viu? Isso é católico. A igreja dos apóstolos, ela era católica. Então, veja, para nós desfazermos essa confusão, entenda que existem 2 modalidades que o dom de línguas pode se manifestar. E eu preciso explicar isso porque nós vamos orar daqui a pouco. E eu quero que você entenda com a sua razão iluminada pela fé. Existem 2 formas que o dom de línguas pode se manifestar. A primeira é a xenoglossia. A segunda é a glossolalia. Padre, o senhor está falando difícil. Não tem problema, eu explico para você. Padre Tony, vem aqui um pouquinho. Quem conhece o Padre Tony aí, levanta a mão. Dá uma salva de palmas para ele. Eu reproclamo o Padre Tony como padre jovem da Arquidiocese de Cuiabá. Gente, olha só. Imagina que o Padre Tony só sabe falar japonês, tá bom? E eu só sei falar português. Aí eu vou pregar o evangelho para ele. E daqui a pouco
eu estou falando em japonês, sem saber falar essa língua. Ou então, mesmo eu falando português, o Padre Tony vai me entender como se eu estivesse falando japonês. Isso é a xenoglossia, é a primeira forma de manifestação do dom de línguas, ok? Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso a Bíblia diz que havia em Jerusalém medos, elamitas, não sei mais quem, todos eles entendiam a pregação dos apóstolos na sua língua. Obrigado, Padre Tony. Agora, a segunda forma do dom de línguas se manifestar é a glossolalia. E o que é glossolalia? Glossolalia é oração. Glossolalia não é pregação. Glossolalia é oração. Isso é claro biblicamente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quando São Paulo fala: aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque fala coisas misteriosas pela ação do Espírito Santo, ou seja, fala a Deus, não é pregação, é oração. Isso é atestado também pelo melhor manual de teologia mística que existe, que é o Tanqueray, que atesta que oração em línguas, dom de línguas também é oração. No italiano diz pregare, eu fui conferir a versão italiana, mas pregare em italiano é orar. Dom de línguas também é oração, e isso é católico. A Igreja de Cristo já nasceu católica. Dom de línguas não é protestantismo. Os apóstolos oravam em línguas muito antes do protestantismo iniciar. Está entendendo? E muitos santos da igreja também. Santo Agostinho orava em línguas e chamava isso de jubilação. Poderia citar muitos outros, mas agora eu quero falar do mais importante, porque talvez você esteja se perguntando assim: qual que é o caminho então para eu ser batizado no Espírito Santo? Eu digo para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia da pregação de Pedro, logo após o Pentecostes, quando perguntam para ele assim no versículo 37, que devemos fazer? Pedro responde, eu digo e você repete: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual que é o caminho para a graça do batismo no Espírito Santo acontecer? Primeira coisa, arrependimento. É preciso romper com o pecado. É preciso sair de uma situação de pecado mortal. É preciso ter o propósito de pular fora do pecado mortal que está destruindo a tua alma e que pode te levar ao inferno. Nós vimos durante muitos anos no Vinde Verde muitos pregadores passar por aqui. Se a gente fosse fazer uma lista, Clarinha, é muita gente. Nós vimos o Monsenhor Jonas pregar aqui no Vinde Verde. Padre Léo veio também, né? Antes de eu chegar em Cuiabá. Nós vimos o Padre Léo pregar também no Vinde Verde. E todos os pregadores que vinham naquela época da explosão carismática do Brasil falavam em radicalidade, que nós precisamos ter uma radicalidade de vida. Eu não estou falando aqui de radicalismo, eu não estou falando aqui de fanatismo, eu estou falando aqui de radicalidade. E radicalidade, sabe o que é? Aquilo que vem da raiz. Se você quer ser um cristão raiz, se você quer ser um católico raiz, não tenha medo de ser radical na tua opção por Jesus. Mas aí foi passando o tempo, e o pessoal começou a dizer: a gente não precisa ser tão radical, né? O pessoal foi parando de rezar, o pessoal foi parando de rezar terço, o pessoal foi parando de se abrir aos dons, o pessoal foi parando
de esperar a vinda de Jesus, e o pessoal foi querendo conciliar uma situação de pecado mortal. Gente, não dá, não concilia. Ou você está em pecado mortal, ou você está em estado de graça. E o pecado mortal pode levar a tua alma para o inferno. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, repete comigo essa palavra: arrependei-vos dos vossos pecados e sereis batizados no Espírito Santo. E para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Daqui a pouquinho nós vamos orar. A gente vai cantar Terra Seca. Pode fazer o fundo musical aí para preparar a nossa oração. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem um plano para Cuiabá, viu? Deus tem um plano para Várzea Grande. Deus tem um plano para esse estado do Mato Grosso. Olha só, você sabe que quanto mais nós vamos nos aproximando da vinda de Jesus, e Jesus vai derramando o Espírito Santo sobre nós para nos preparar para esse grande momento. Apocalipse capítulo 12 nos fala de uma batalha final que acontece entre a mulher vestida de sol contra o dragão. O livro do Apocalipse diz que a mulher vestida de sol estava grávida. Grávida de quem? Daquele que deveria reinar sobre as nações. Você acredita que a mulher vestida de sol está aqui conosco, sim ou não? Dá uma salva de palmas para ela aqui. E o dia de amanhã vai ser todinho dedicado a ela. A batalha final de Apocalipse, a mulher vestida de sol grávida contra o dragão. Como que nós podemos interpretar essa palavra? Existem várias formas de interpretação, e uma delas não necessariamente anula outra. Nós estudamos isso em exegese, mas uma das formas de entender essa palavra, não a única, uma delas é a seguinte: existe um continente no mundo que tem a forma geográfica de uma mulher grávida. Sabe que continente é esse? É a América. E o mais bonito de tudo, o ventre da mulher grávida é o lugar onde fica o Brasil. Agora aquilo que tem a ver conosco. O centro geodésico da América do Sul é Cuiabá. Nossa Senhora está gerando em Cuiabá um povo novo, para se preparar para a vinda do seu filho. Nós precisamos entrar no útero espiritual da Virgem Maria, para sermos gerados por ela, na graça desse batismo no Espírito Santo. Por isso nessa Santa Missa, nós vamos cumprir todas essas condições bíblicas aqui, que eu falei para vocês, para que o batismo no Espírito Santo possa acontecer em nós. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos entrar no útero espiritual da Virgem Maria, nós vamos impor as mãos uns pelos outros. Aqueles que oram em línguas vão orar em línguas, sem medo de mostrar quem nós somos, porque nós somos católicos, nós somos tradismáticos, nós cremos na tradição da igreja, mas nós cremos nos carismas da igreja, e nós vamos orar juntos, cumprindo todas essas condições bíblicas, para o batismo no Espírito Santo acontecer também na nossa vida. E se você acredita nisso, vai ficando de pé. Ou melhor, você não vai ficar de pé não, você vai ficar de joelhos. Se você pode ajoelhar, eu vou convidar que o Eugênio e a Kátia venham aqui na frente. Eles vão orar junto comigo. Os acólitos podem tirar o ambão aqui da frente, para que nós tenhamos espaço. E se você pode se colocar de joelhos agora, você que pode, você vai se ajoelhar. E nós faremos agora um grande momento de arrependimento,
e de quebrantamento do nosso coração diante da misericórdia de Jesus. Você vai agora de joelhos. Quem não puder ajoelhar não tem problema, mas se você pode, ajoelha. Você vai reconhecer diante de Deus os seus pecados. Quem não puder ajoelhar, não tem problema nenhum, tá? Você vai dobrar o seu coração. E de olhos fechados agora, reconheça os seus pecados diante de Deus. Se decide a sair do pecado mortal. Arrepende de teus pecados. E nesse momento, Jesus, nós sacerdotes, impomos as mãos sobre todos que estão aqui. E nós pedimos, Jesus, derrama a graça do arrependimento e da iluminação das consciências sobre nós nessa hora. Nós estamos clamando a graça da contrição. Nós estamos clamando a graça do arrependimento. Se depois você precisa confessar, você vai confessar. Amanhã vai ter confissão aqui todo o dia. E nós pedimos, Senhor, dá-nos a graça da contrição e do arrependimento. E por enquanto o Ministério de Música vai dedilhando no teclado, você vai reconhecer os seus pecados diante de Jesus. Você vai pedir perdão dos seus pecados diante de Jesus e dizer que você não quer mais viver preso no pecado, mas que você quer se lançar no estado de graça. Enquanto o ministério vai dedilhando a música, vai fazendo a tua oração a Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça da contrição, do arrependimento, da vida. Todas as coisas, Senhor. Tu conheces os nossos corações, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, porque nosso Deus, livre-nos, auxílio. Perdoa os nossos pecados, pois nos arrependemos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Lava e purifica nossos corações. Sim, meu Deus, visita-nos nesta hora e cura-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, e rompe as cadeias que nos prendem, ó Deus. Que caia por terra agora toda a cadeia, toda a amarra do pecado, que sejamos libertos, curados, restaurados pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Oh, canta lavarish. E muitas pessoas estão lembrando de pecados antigos, de situações que você nem queria lembrar, mas que estão matando a tua alma. E Jesus agora vai te envolvendo com um amor tão grande. Envolve-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, o arrependimento. Dá-nos arrependimento sincero. Bricanda la sobi la canda la bala. Peça perdão a Deus. Diga, me perdoa, Jesus, eu estou voltando. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. O batismo no Espírito Santo é para aqueles que têm a coragem de entregar a vida para Jesus. Nós entregamos a vida para Jesus e em troca Ele nos dá a plenitude do Espírito Santo. Perdão, Senhor. Vai dizendo, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. De todo o coração vai dizendo, eu me arrependo, Senhor. Nós vamos começar a cantar Terra Seca. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti
construirei a minha casa. Pode ficando de pé agora, pode levantar. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Seus braços, meu coração. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Nós vamos agora fazer grupos de 3 pessoas. As 3 pessoas mais próximas que estão aí. Dê a mão para as 3 pessoas. Dê a mão para as 2 pessoas que estão mais próximas de você. Nós faremos grupos de 3 pessoas. Se não fechar 3, pode ser com 4 pessoas, tá bom? Grupos de 3 ou 4 pessoas. Você vai dar as mãos e você vai clamar juntos. Vem Espírito Santo sobre nós. É a força da oração comunitária. Comece a clamar com tuas palavras. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, vem dos 4 cantos dos céus e batiza-nos, e inunda-nos, e restaura-nos. Vem transbordar em nós, Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, uma nova efusão do Espírito. Sim, derrama sobre nós a força do alto. Cumpra a sua promessa nesta noite, ó Deus. Sim, meu Senhor e meu Deus, tu dissestes: sereis batizados no Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Eu encherei vocês do poder do alto. Eis-nos aqui, ó Deus, cumpra-se em nós. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vivenciar Atos dos Apóstolos e uma das pessoas do grupo vai ajoelhar. Uma das pessoas do grupo ajoelha. As outras 2 vão impor as mãos sobre ela e clamar o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa que ajoelhou. Uma pessoa ajoelha e as outras 2 impõem as mãos e vai clamar o batismo no Espírito Santo sobre quem está de joelhos. Vem Espírito Santo. Batiza, Senhor. Batiza essa tua filha amada no teu Espírito Santo. Inundai-a com a graça do teu Espírito Santo. Como em todo Pentecostes, Senhor. Poderoso Pentecostes, Senhor. Batizai-a no teu Espírito. Batizai-a no teu Espírito. Manifesta, Senhor. Manifesta os teus dons, os teus carismas, os teus prodígios, os teus milagres.
tenho a visualização de um vento muito forte. Continue orando. Um vento muito forte que sai aqui da frente das mãos de Nossa Senhora. E esse vento muito forte, ele vai em direção às arquibancadas. Esse vento está derrubando coisas. Esse vento está derrubando estruturas. Esse vento está derrubando sistemas. Esse vento está derrubando situações de pecado, situações de vícios que nós não conseguimos sair. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Agora a pessoa que recebeu a oração pode levantar. Você que estava de joelhos pode levantar. Se você quiser dar um abraço nas pessoas que oraram por você, como isso nos lembra dos anos 90, né, Eugênio Jorge? Kátia, dê um abraço nas pessoas que oraram por você. Agradeço a oração. Agora outra pessoa do grupo vai se ajoelhar. Outra pessoa do trio vai se ajoelhar. E as outras vão impor as mãos e clamar o batismo do Espírito Santo. Enquanto isso, vamos cantando. Somente em Ti, ó Paráclito, vem somente em Ti, como em um novo Pentecostes. Vem, ó Espírito Santo de Deus, batizai, batizai. Colocarei minha esperança somente em Ti. Construirei a minha casa somente em Ti. Colocarei minha esperança só em Ti. Minha alma achou descanso só em Ti. Eu pude respirar só em Ti. Minha alma achou descanso só em Ti. Eu pude respirar. Meu coração deseja Te encontrar como uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que é o meu lugar. Meu coração deseja Te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele faz algo tremendo no meio de nós. A imagem que o Espírito Santo nos dá é de um compasso. Você conhece esse objeto, compasso? Ele estava fechado, e fechado ele não cumpria o seu papel. Ele não abria a circunferência. E quando estamos orando, o Espírito Santo coloca, à medida que você está se abrindo, você vai recebendo de mim força e poder, e redirecionando a sua vida, ordenando a sua vida. O Espírito Santo está fazendo esta graça. O Espírito Santo está dando esta experiência de abertura. O Espírito Santo está ordenando a sua vida para Ele. Glórias a Deus.
O coração que estava seco está se enchendo. A alma que estava aprisionada está se abrindo. O coração que estava frio está sendo aquecido. Que se realize agora no meio de nós curas, milagres, sinais e prodígios e conversões. Você que disse: eu estava encostado e para mais nada servia, Ele agora usa de mim. Ele agora quer a mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. E agora a pessoa que recebeu a oração vai levantar. E todos que ainda não receberam oração vão ajoelhar agora. Levante a pessoa, dê um abraço, agradeça a oração. Diga para ela: recebe o Espírito Santo. E todas que ainda não receberam oração vão se colocar de joelhos agora. E os demais vão impor as mãos e pedir: batiza no Espírito Santo. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Sim, meu Deus, meu Senhor. Incendeia a alma dessa tua filha. Cumpre a tua promessa. Derrama o teu Espírito Santo abundantemente. Faz transbordar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim. Nossos corações de toda opressão, e de transformar em incendiar das nuvens do céu, este lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Algumas pessoas estão orando em línguas pela primeira vez agora. Vá orando suavemente. E eu vou te dar aqui um critério de discernimento, que é um critério da igreja. Como você vai discernir um dom espiritual? Pelos frutos espirituais. Se a oração em línguas é de Deus, se a oração em línguas é autêntica,
o ímpeto vem naturalmente e os frutos espirituais são muito grandes. Não sei vocês, Eugênio, Kátia, Padre Tony, mas às vezes na minha vida que eu tive experiências espirituais mais profundas, inclusive, Eugênio, da minha vocação, viu? Numa missa que o senhor estava cantando na Canção Nova, no dia 26 de fevereiro de 2001, acampamento de carnaval. As experiências mais profundas que eu tive foi orando em línguas. Frutos espirituais são sinais de Deus. A oração em línguas, se é do céu, ela muda o ambiente, ela torna o ambiente mais leve. Vocês perceberam como o ambiente dessa arena mudou enquanto nós orávamos? Isso é sinal de Deus. Então, se você percebe os frutos espirituais, pode orando em línguas suavemente agora. Quem quiser proclamar mais alguma coisa. A visualização que o Senhor me dá enquanto Padre Francisco falava é que ele entregava na mão de cada um de nós que aqui estamos uma caixinha de presente. E ele pedia que essa caixinha não ficasse fechada. Ele dizia: abre a caixa. São os dons do meu Espírito que eu entrego a vocês como um presente meu para vocês. Recebam os dons do meu Espírito Santo. Aleluia. Amém, obrigada, Senhor. Obrigado, muito obrigada, Jesus. Glórias a Ti. Eis que faço novas todas as coisas. Vamos mais uma vez? Amém. Dá o tom. Eis que faço nova todas as coisas.